Olá, tudo bem, pessoal? Um prazer imenso estar mais uma vez aqui nessa casa espírita tão acolhedora, tão amorosa, que é o Vinha de Luz. Para mim é sempre uma honra poder realizar reflexões, estudos aqui nessa casa. É gratificante para mim ter essa oportunidade de estar próximo de irmãos que eu estimo tanto. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o efeito prático do Evangelho do Cristo, porque eu sempre falo sobre essa temática, né, na minha cabeça, nos meus entendimentos, através dos meus estudos ao longo desse tempo. Eu percebo que é fundamental a gente internalizar o Evangelho no sentido prático. Não adianta a gente estar na palestra, não adianta a gente fazer trabalhos, a gente utilizar e fazer a caridade, se todo esse movimento ele não fizer parte de verdade da nossa transformação no que diz respeito à relação que nós temos com o mundo, tanto o mundo material quanto o mundo espiritual. Então, esse Evangelho de Jesus ele precisa ter um efeito prático na nossa existência. Ele, de fato, precisa estar conectado com a nossa mudança. Então, a gente, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, que é que trazem, né, matérias do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, com o olhar dos espíritos, com o olhar de Kardec, ele precisa funcionar como uma ferramenta prática. Não é uma ferramenta apenas de conhecimento. Antes da gente começar o estudo propriamente dito, eu vou fazer uma página, né, para harmonizarmos as nossas reflexões, a nossa mente, o nosso coração. É do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição é 118. Operemos em Cristo. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, e Pai. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 17. A espera de resultados depois de expressões e ações reconhecidamente elevadas pode provocar enormes prejuízos em nossa romagem para a suprema luz. Enquanto aguardamos manifestações alheias de gratidão ou melhoria, somos suscetíveis de paralisar nossas próprias obrigações, desviando-nos para o terreno escuro da maledicência ou do julgamento precipitado. Quanto seja possível, distribuamos o bem, entregando nossas atividades ao Cristo, divino doador dos benefícios terrestres. É perigoso estabelecer padrões de reconhecimento para corações alheios, ainda mesmo quando sejam preciosas joias do nosso escrínio e espiritual. Em nossa expectação, ansiosa por enxergar a soma dos nossos gestos nobres, podemos parecer egoístas, ingratos e maledicentes. Copiemos o promicultor sensato. Preparemos a terra, auxiliando-a, adubando-a. Em seguida, lancemos ao solo sementes e mudas valiosas. O serviço mais importante caberá ao Senhor da vida. Ele cuidará das circunstâncias favoráveis no espaço e no tempo, desenvolvendo-nos a sementeira ou anular-nos o serviço através de processos naturais, adiando a realização de nossos desejos, em virtude de razões que desconhecemos. O promicultor equilibrado trabalha com títulos de sincera confiança no céu, ignorando de maneira absoluta se colherá flores ou frutos de suas obras, no quadro do imediatismo humano. Ampara-se, todavia, na providência divina e trabalha sempre a benefício de todos. Cumpramos, assim, nossa tarefa, por mais alta ou mais humilde, operando invariavelmente em nome de Jesus. Junto dele, sejam para nós a glória de amar e o prazer de servir. Então, meus amigos queridos, vamos fechar os nossos olhos, lembrar do nosso Mestre querido, de Deus, nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, da espiritualidade amiga que está sempre conosco.
para primeiramente agradecer pela oportunidade de podermos estar aqui, estudando, refletindo, fortalecendo a nossa fé raciocinada, fortalecendo o nosso desejo de continuar melhorando. Que a espiritualidade nos faça as melhores conexões, que Jesus nos ampare, que Deus nos abençoe, para que possamos verdadeiramente ser luz onde estivermos, auxiliarmos aqueles que necessitam, que possamos ser a referência para os nossos familiares, amigos, parentes, conhecidos, que consigamos abrandar o nosso egoísmo, a nossa vaidade, para sermos o irmão importante naquele momento difícil. Que tenhamos em nós a certeza que estamos no caminho certo, em busca do nosso melhoramento e fortalecendo aqueles que estiverem ao nosso lado. Permaneçam conosco, nos abençoando e iluminando, e nos dê a permissão para iniciarmos o estudo desta manhã. Que assim seja, graças a Deus. É isso, meus irmãos. Então, como eu falei no início, nós vamos falar hoje acerca do capítulo 4, itens do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 18 a 23. E o título do item 18 é: A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade das existências os rompe. O que isso quer dizer? Primeiro, a gente precisa entender a reencarnação. Nós espíritas cristãos, nós precisamos internalizar que a reencarnação é um fato concreto do espírito imortal. É um fato concreto da presença de Deus na nossa existência. É um fato concreto da justiça divina para a nossa existência. A reencarnação ela é tão natural quanto o desencarne. Reencarnar é tão natural quanto desencarnar. A reencarnação faz parte do nosso processo evolutivo. Sem a reencarnação, ficaria muito difícil entendermos as criações, a criação e a justiça de Deus. Não só na nossa existência, mas na existência de um modo geral. Então, a gente vai falar sobre, especificamente, na questão dos laços de família e em relação à reencarnação. E é fundamental que estejamos sempre atentos, porque ao longo do estudo a gente vai perceber o quanto é importante, qual é a importância, né, do fortalecimento desses laços de família através da reencarnação. Então, Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele vai nos esclarecer que a família é o princípio da reencarnação, dizendo assim: através do casal aí estabelecido, funciona o princípio da reencarnação consoante as leis divinas, possibilitando o trabalho executivo dos mais elevados programas de ação do mundo espiritual. E continua. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra, e ele vai explicar lá no Consolador. O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva da fraternidade real e definitiva. Então a gente vai percebendo que esse instituto chamado família, ele é uma criação de Deus, organizado na espiritualidade. Como nós já sabemos, né, o acaso não existe. E realmente nada na nossa existência é por acaso. Ou está estabelecido através da nossa programação reencarnatória, ou é fruto do nosso livre-arbítrio. Mas não é por acaso. E isso tem que estar claro para a gente. E dessa forma, a gente vai caminhando no entendimento para ir fortalecendo a ideia dos laços de família em relação à reencarnação. Lá nas reflexões,
né? E no próprio Evangelho, a gente vai observar que Kardec coloca: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. Ou seja, se nós não tivéssemos a reencarnação, de fato, esses laços eles seriam destruídos. Por quê? Né? A gente vai ver ao longo do estudo que se a gente só nascesse uma única vez, e essa vida a gente construísse tudo que a gente construiu, mas no momento em que a gente desencarna, tudo se acaba, esses laços seriam rompidos, e a gente vai vendo isso ao longo do estudo. A formação das famílias no mundo espiritual. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes de estarem juntos procuram-se, ou seja, se atraem. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que uma vez retornando à erraticidade, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. O que isso quer dizer? Na realidade, é uma explicação da questão dos laços de afinidade espiritual. A gente vai ver mais à frente que existem também a união pelo laço da desafinidade. Embora pareça estranho, mas a gente vai perceber isso ao longo das reflexões e do estudo. Mas o que a gente está querendo falar aqui é que no mundo espiritual as afinidades elas formam os grupos. E aí, de acordo com o processo evolutivo de cada espírito, muitas das vezes o espírito vai lá e tem que reencarnar, mas parte daquele grupo continua lá na erraticidade, continua no mundo espiritual. Então, ele se separa, muitas das vezes, e vai cumprir a sua encarnação, ou a sua reencarnação, e ao desencarnar, ele retorna para aquele mesmo grupo. Isso é o que mantém os laços apertados no mundo espiritual. Então, ele vai falar, né? A encarnação só os separa momentaneamente, pois que uma vez retornando à erraticidade, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. E isso é bem interessante, porque, de fato, a reencarnação, cada reencarnação, é como se fosse uma viagem. Continuando, né? A formação das famílias no mundo espiritual, se uns encarnam e outros não, nem por isso não deixam de estar unidos pelo pensamento. Ou seja, mesmo encarnado, ele continua conectado através do pensamento àqueles espíritos do grupo familiar dele que continuou no mundo espiritual. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. E aí é muito importante porque muitas das vezes aquele espírito que nos é familiar e está no mundo espiritual, ele vai atuar através do pensamento como um espírito protetor, né? Um espírito que vai ali auxiliando o progresso daquele que reencarnou para cumprir a sua tarefa. Muitas vezes, eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo e trabalham juntos para o seu progresso comum. Também tem o caso de grande parte do grupo reencarnar no mesmo grupo familiar, ou no mesmo ciclo de amizade, ou no mesmo ciclo de conexão ali. Para quê? Para que se ajudem mutuamente. Inclusive, isso vai fazer parte da programação reencarnatória. Fulano, que já está unido aqui no mundo espiritual com ciclano, precisa atuar dessa forma encarnado para que ambos consigam se ajudar no seu processo evolutivo. Isso é muito interessante, né? Porque a gente vai vendo o quanto isso fica unido, né? O quanto esse laço de família, esse laço familiar, ele permanece unido, ainda que mudando, né, de panorama vibratório do mundo espiritual para o mundo encarnado, isso permanece vivo e latente,
né? É muito comum, por exemplo, a gente ter uma afinidade muito grande a um grande amigo, ou um colega de trabalho, ou até mesmo a um irmão, a uma mãe, a um pai. Isso tem a ver com esse processo de afinidade e de união familiar dos laços de família. E aí a gente vai entendendo os laços, como é que se dão esses laços. Os laços reais, eles estão ligados diretamente à afeição espiritual. O que seria a afeição espiritual? A afeição espiritual é de alma a alma. Ela é indissolúvel, ela não vai, né? Ela não vai se diluir. Ela é ilimitada, ela nunca acaba nunca mais. Pelo contrário, ela só cresce. Porque ela é contínua e progressista, ou seja, esses laços reais, eles vão cada vez mais se apertando, ao passo que você, espírito imortal, vai se melhorando enquanto espírito, e o outro também vai se melhorando, esses laços eles vão ficando ainda mais apertados. Porque são laços de amor e são laços divinos. Isso é fundamental a gente entender. E aí a gente tem também os laços corporais, porque quando a gente reencarna, a gente vem para a matéria, vem para o corpo, e o corpo, ele necessita, vamos dizer assim, de algumas conexões para se manter vivo. Entretanto, é diferente da afeição espiritual. Essa afeição é uma afeição carnal, é uma afeição material, é uma afeição que é de corpo a corpo, não é de alma a alma, de espírito a espírito. Ela, de uma certa maneira, é frágil, porque ela vai lidar com as questões da matéria diretamente. Ela é efêmera, porque ela é passageira. Ela não vai se dar, porque no momento em que o corpo morrer, porque o corpo morre, essa conexão, ainda que a gente sinta saudade, mas essa saudade ela já está ligada, ela já vai estar ligada à questão espiritual. Né? Sinta falta, a gente não está sentindo a falta do corpo, a gente está sentindo a falta daquele espírito que conviveu conosco. Por quê? Porque possivelmente aquele espírito ele estava conectado espiritualmente conosco, ele fazia parte dos nossos laços reais. Ela vai se extinguir com o desencarne. Né? A afeição carnal ela se extingue com o desencarne, com a morte do corpo. E é uma vinculação puramente material, como já falamos. Então, a gente vai perceber, em relação à questão dos laços, que a união, né, dos espíritos, elas vão se dar por simpatias e também por antipatias. Por simpatias, a união e a afeição que existem entre pessoas, parentes, são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Então, eu reencarnei numa família onde eu não tenho problema de relação, nem com a minha mãe, nem com meu pai, nem com meus irmãos. Isso são laços de simpatia que possivelmente se consolidou no mundo espiritual. Então, ali, aquele grupo familiar, ele veio, né? Vamos dizer assim, consolidado do mundo espiritual. Os que encarnam numa família, sobretudo, como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Isso é o caso que a gente está falando. A gente vê, né, famílias extremamente unidas e famílias grandes, né, que relatam que não tem problemas de relação, etc. Isso são porque os laços de simpatia foram construídos e consolidados no mundo espiritual. Entretanto, a gente vai observar os laços de antipatia. Os laços de antipatia já são o oposto. Porque Kardec vai falar lá no capítulo 14, item 8. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos,
afastado entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que a eles serve de provação. Deus permite que nas famílias ocorram encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos para servir de prova para uns e meio de progresso para outros. Então, o que a gente precisa entender? No mundo de provas e expiações, a gente vai encontrar famílias muito afinizadas, mas a gente também vai encontrar famílias muito antipáticas, né? Entre si, que a gente diz. Com problemas de relação, filho com problema com mãe, pai com problema com filho, pai com problema com mãe, sogra com problema com genro, sogra com problema com nora. Tudo isso é permitido por Deus, porque aqueles espíritos são antipáticos. Mas o processo de evolução, ele vai buscar a conexão. O processo evolutivo do ser, do espírito, ele está sempre na busca das conexões e não das desconexões. As desconexões, elas representam desajustes da lei de Deus. E esses desajustes, eles precisam ser ajustados. Então, o Instituto da Família, ele vai servir para justamente nós exercitarmos esse amor. Porque é muito comum, mesmo com problemas, é óbvio que tem situações que são gravíssimas. E aí, naquela encarnação, a coisa não se resolve. Mas mesmo com problemas, o amor existe. Né? Mesmo com problemas, a gente percebe que o passo está sendo dado com dificuldade, porque somos egoístas, porque temos questões, porque somos vaidosos, porque ao encarnarmos, nós, infelizmente, através da matéria e do nosso livre-arbítrio, muitas das vezes a gente não faz as melhores conexões, e isso atrapalha muito esse processo. Mas uma mãe que tem problema com o filho, mas ela é abnegada, ela é indulgente, ela perdoa, ela está no processo de evolução, ela está no processo, né, de progressão, e é uma prova para ela, é uma, vamos dizer assim, uma maneira dela entender, dela internalizar que através daquela prova, daquele filho difícil, ela vai alcançar o objetivo de se tornar um espírito melhor. Então, isso é muito interessante, porque muitas das vezes a gente fica sem entender, poxa, mas como pode uma mãe maltratar um filho, ou um filho maltratar uma mãe, um irmão que não fala com outro irmão? Tudo isso são processos permitidos por Deus, permitidos pela espiritualidade, para que os espíritos se ajustem, para que os espíritos encontrem o caminho da simpatia. E isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Existe uma passagem lá no Evangelho, né, se eu não me engano, no capítulo 19 ou 20, eu não me lembro bem, que tem lá: a família aumenta indefinidamente através das reencarnações, porque como a gente vai construindo, né, os laços de família no mundo espiritual, dá uma sensação de que, assim, a gente vai ficando, né, cada vez com mais, né, mais espíritos no processo do grupo familiar. E aí Kardec vai explicar: o medo do aumento indefinido da parentela, em consequência da reencarnação, é um medo egoísta, provando que não possui uma capacidade de amor suficiente e ampla para abranger um grande número de pessoas. Mas tranquilizem-se os egoístas. Não há fundamento para semelhante temor. Do fato de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. No mundo espiritual, farão parte da nossa família aqueles que foram objeto da nossa afeição na Terra. Então, as vinculações, elas vão se repetindo, mudando de posicionamento. Então, eu fui pai, reencarnei como filho, né, do filho que eu tinha sido pai,
eu reencarno como mãe, ou filha, enfim, ou tio, ou tia, um amigo, enfim. Mas elas vão se fortalecendo, mas elas não vão se multiplicando. Isso é importante a gente entender, tá certo? Porque senão dá uma sensação, né, de que a gente vai ter, toda vez que a gente encarnar, a gente vai encontrar alguém e daqui a pouco a gente está vinculado com 10 pessoas, 10 mulheres, 10 pais, e não é sobre isso, né, gente? Bom, é óbvio que a gente vai encontrar, e Kardec se preocupou com esse detalhe, a gente vai encontrar com as doutrinas que são anti-reencarnacionistas, né? Ou seja, a doutrina dos espíritos, ela é reencarnacionista, mas existem doutrinas que não entendem a reencarnação. Entretanto, a gente vai colocar aqui, elencar algumas questões para reflexão. Por exemplo, uma doutrina anti-reencarnacionista, ela anula a pré-existência da alma, ou seja, ela vai entender que a alma é criada junto com o corpo. O que não faz muito sentido se a gente for analisar, por exemplo, crianças que vêm com posicionamentos muito bem definidos, com talentos muito bem esclarecidos. Então a gente vai, assim, rapidamente perceber que não faz muito sentido, né? A alma, né, ser criada junto com o corpo. Bom, ele vai falar, né? Sendo estas criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior há entre elas, que nesse caso serão completamente estranhas umas às outras, ou seja, e aí nesse caso não vai haver a questão do laço que a gente vem trabalhando, os laços de família consolidados no mundo espiritual, já que cada alma é criada imediatamente, juntamente com a criação do corpo físico. Bons e maus ficam separados eternamente. É aquela ideia do céu e do inferno. Então, eu fui bom, nesse caso não é reencarnei, né? Como é anti-reencarnacionista, encarnei, tive uma vida, né? Fui uma boa pessoa, honesta, né? Então eu vou para um lugar. Aquele que encarnou, ele foi bom até determinado momento, mas cometeu algumas falhas e tal, ele já vai para outro lugar. Né? Aquela ideia do céu e do inferno. Céu vai os bonzinhos, inferno os mauzinhos. Isso não nos parece justo e nem tampouco nos parece correto, porque vamos imaginar, por que então alguém nasce numa família muito pobre, com muitas dificuldades, e uma outra nasce numa família muito rica, sem nenhuma dificuldade? Se a gente entende e já reconhece um Deus justo, um Deus misericordioso, se Deus, que é o nosso Pai, que é nosso Criador, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, e justo, por que ele criaria alguém passando uma dificuldade imensa e outro com uma facilidade imensa financeira, que eu quero dizer? Qual o sentido que isso teria? O porquê disso, né? Não tem muito sentido e nem explicação. Ficam reduzidos à filiação corporal sem os laços espirituais anteriores, ou seja, se não há reencarnação, você foi criado pelo seu pai, né, gerido, né, pelo seu pai e sua mãe, você vai ter aquela vinculação. Se porventura acontecer alguma coisa no curso do processo que desestabiliza essa relação, você não tem mais como ajustar esse desajuste na lei. Se você tem livre-arbítrio, isso pode acontecer. De alguma maneira, você vai discordar de uma situação, de um posicionamento do seu pai ou da sua mãe, ou eles de você, e aquilo pode gerar um conflito, e esse conflito ele não vai ser ajustado, porque a vida vai terminar quando você morrer, quando você desencarnar. Então, se não há reencarnação, como resolve isso? E qual é o sentido do Deus justo? A gente bate na tecla, né? Então, assim, são reflexões muito importantes. Há uma ruptura absoluta dos laços de família. Porque, vamos pensar, se a gente cria um laço positivo, vamos imaginar que a doutrina não entendesse a questão da reencarnação. Então, a doutrina anti-reencarnacionista. Você nasceu porque foi gerado pelo seu pai e pela sua mãe, construiu uma vida linda com eles, de amor,
Só que aquilo acabou quando você morreu. Porque você não vai reencarnar, isso não vai, né? Gerou-se a ruptura absoluta, não tem laço de família. Você constrói um laço material, mas isso não se perpetua, porque isso vai acabar com a morte do corpo físico. Então, é mais uma reflexão. Outra questão, limitam-se a uma única ocasião material de convivência e de progresso. Então, você só tem uma chance. Tu tem que ser bom, tu tem que usar bem o livre-arbítrio, porque senão já era. E aí, tudo isso contraria drasticamente os princípios da reencarnação, cujo ascendentes e descendentes podem já se ter conhecido, vivido juntos, amado, e podem reunir-se mais tarde, a fim de apertarem entre si os laços de simpatia. Entende? Então, isso é muito, muito para nós, né, que somos espíritas cristãos, fica muito claro que a reencarnação assim, ela é realmente, além de ser um processo natural, ela realmente vai refletir a justiça de Deus nas nossas vidas. A gente tem 4 alternativas. Kardec coloca essas 4 alternativas lá no Evangelho. A primeira alternativa, o nada. É aquela doutrina materialista, né? Aquela coisa de que você vive, o espírito ou alguma coisa nesse sentido nasce com o corpo e morre com a morte. Não tem outra alternativa. Tem outras doutrinas que vão dizer, né, ou vão pensar, ou vão refletir que ao desencarnar você vai ser absorvido, ou seja, o espírito vai ser absorvido pelo todo universal. É aquela doutrina panteísta. Ou seja, desencarnou, o corpo morreu e o seu espírito vai ser absorvido pelo fluido cósmico. O que também não nos parece muito justo e nem faz muito sentido. Temos a questão da individualidade com a fixação definitiva. Ou seja, aquela história de que se você for bom, você vai para o céu, e se você for mal, você vai para o inferno. Isso é uma máxima, vamos dizer assim, trazida pelas denominações religiosas católicas e protestantes também, de que existe um céu e um inferno, existe um lugar para os bons e um lugar para os maus eternamente. O que também não nos faz sentido, o que também não justifica a justiça de Deus, né? Ela não ilustra um Deus justo nesse sentido, por várias questões que a gente não vai entrar no mérito. E tem a nossa reflexão, a reflexão da doutrina espírita, de que temos pluralidades de existências, ou seja, nós vamos progredindo através das nossas reencarnações. Fomos criados simples e ignorantes e vamos caminhando através das reencarnações, depurando, burilando, aperfeiçoando, melhorando o nosso espírito até tornarmos espíritos puros, para continuarmos auxiliando aqueles que necessitam. Então uma situação cíclica, onde partimos do simples e ignorante ao espírito puro, para continuarmos auxiliando aqueles que são criados simples e ignorantes nesse processo da humanidade universal, da espiritualidade universal. A gente está concluindo o nosso estudo e eu trouxe uma mensagem de André Luiz, que está lá no nosso lar, que eu achei assim bem interessante, e ela vai falar: atravessamos experiências consanguíneas na Terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual, mas o Senhor da vida nos permite a paternidade ou a maternidade no mundo, a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula. Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime,
a caminho da solidariedade universal. Muito lutamos e padecemos até adquirir o verdadeiro título de irmão. Somos todos uma só família na criação, sob a bênção providencial de um único Pai. Meus irmãos, eu agradeço imensamente a atenção de todos. Espero estar junto de vocês em outras oportunidades. Para mim é um prazer imenso, uma honra. E vamos fazer a nossa prece de encerramento. Ó Mestre querido Jesus, irmão maior, modelo e guia das nossas vidas, muito agradecidos estamos por ter sido algumas importantes reflexões acerca do Evangelho, deste Evangelho redivivo nas nossas vidas. Que a tua presença se faça em todos os nossos pensamentos, em nossos sentimentos e em nossas ações. E que façamos com essa presença bom uso, boa utilização do nosso livre-arbítrio para buscarmos as melhores conexões, as melhores interações, as melhores decisões na nossa caminhada. Agradecido imensamente estamos pela oportunidade de servir a Ti, servir a Deus e a espiritualidade, e permaneçam conosco, iluminando, nos intuindo, fortalecendo e abençoando a cada um de nós. Nesse ciclo que trilhamos para nosso melhoramento. Muito obrigado por tudo. Esteja conosco hoje, agora e por tudo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, queridos. Um forte abraço e um beijo no coração de todos.